Finanças para Empreendedores. Pode Simplificar, especial com participação do Sebrae. Olá, pessoal! Hoje estamos em um dia muito especial. Estamos gravando o nosso episódio de número 20 e estamos completando um ano de Pode Simplificar. Estamos muito felizes. Aqui comigo está minha querida doutora Laís. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um ano de Pode Simplificar. Graças a vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, e trouxemos um convidado muito especial que vai tratar sobre finanças para os empreendedores. Exato, muitíssimo especial. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é economista, MBA em Economia de Empresas pela Universidade de São Paulo, a USP, é consultor de finanças do Sebrae São Paulo, com 13 anos de atuação, com mais de 7.000 empresas atendidas nesse período. E antes de atuar pelo Sebrae, ele trabalhou no setor público e no Banco Itaú. Então, tem muita expertise, vai trazer muita informação para vocês. E estamos com o senhor Rodrigo Martins. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Laís. Prazer enorme aqui estar o Sebrae, estar presente com vocês em um ano de podcast. Parabéns para vocês. Obrigada. E que seja o primeiro de muitos anos aí nessa estrada de podcast. Vou te Obrigada, falar que desde Rodrigo. o nosso primeiro episódio é um sonho ter o Sebrae aqui. Então a gente está Exato. muito feliz e honrada com a sua presença, porque a gente sabe o quanto o Sebrae ajuda na vida de muitos empresários e empreendedores. E o podcast tem esse objetivo, então a gente está muito feliz de você estar aqui. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite nesse dia tão especial que é um ano de podcast. Nós que Sim. agradecemos aí que a missão de vocês é muito parecida com a missão do Sebrae. A missão do Sebrae é promover o empreendedorismo e vocês promovem aqui no podcast. Obrigada, Rodrigo. Hoje nós vamos sabatinar o Rodrigo, né? Tô aqui É. para aprender a questão de finanças e tenho certeza que muitos empreendedores vão gostar das dicas, né? Porque não conseguem fazer um planejamento, acaba criando a empresa sem fazer uma gestão. Então é muito importante esse episódio de hoje. É, muito. E a listinha de perguntas está grande, Rodrigo. E eu vou começar já perguntando, né? Quais os principais erros que o empresário comete na gestão? A gente vê que às vezes a empresa ela abre, dura 2 anos, depois já se encerra, não consegue perpetuar no mercado, né? Você com essa experiência vasta, né? O que você vê que o empresário ele faz de errado nessa gestão? Legal. Michele, até conversando um pouquinho com a Laís antes aqui de iniciar o podcast, a gente estava falando sobre a mortalidade das empresas, né? Infelizmente, a mortalidade no Brasil ela é muito alta. Para vocês terem uma noção, a cada 10 empresas que nascem hoje no Brasil, 3 fecham em menos de um ano. E depois de 4 anos, depois de 5 anos, só 4 sobrevivem, né? Então, a gente tem um grau de mortalidade muito alto. E o Sebrae sempre busca entender o que o empresário faz de errado para que a gente possa auxiliá-lo para durar mais, né? Então, respondendo a sua pergunta, o primeiro erro cometido pelo empresário é lá no início, né? Ele não se planeja muitas vezes para iniciar o seu próprio negócio. Muitas vezes ele abre naquele impulso, né? O brasileiro, ele muitas vezes ele é muito ansioso em abrir empresa. Você deve passar isso lá no seu dia a dia e conhecer que o empresário às vezes vai para o final de semana, já tem uma ideia, na segunda-feira está abrindo uma empresa. Sem se Sim. planejar, sem saber quem são seus Não concorrentes. faz qual tudo que é de o- mercado. Isso. Então, essa parte mercadológica, essa parte financeira, né? Não sabe nem se ele tem característica para empreender naquele segmento. Então, o primeiro erro é a falta de planejamento no início do negócio. E aí, começando o negócio, aí ele começa muitas vezes a acumular outros erros que podem fazer com que ele feche as portas. Então, por exemplo, misturar a conta pessoal com a conta da empresa, né? Então, às vezes a empresa ela começa a vender mais, mas o custo de vida do empresário ele aumenta numa velocidade maior do que o crescimento da empresa. Então, isso
a vida pessoal dele começa a ficar mais pesada, às vezes contratações erradas na empresa, né? Contratar funcionário sem o perfil do seu negócio, né? Então, o que mais que a gente tem? A falta de capital de giro. O que seria capital de giro? Aquele recurso necessário para ele ter no seu negócio, para pagar as contas correntes até ele receber do cliente. Então, aqui são alguns erros, os principais erros aí que o empresário comete, né? É verdade. E acaba entrando, às vezes, ele num ciclo, né? Igual você falou, começa incorreto, vai puxando uma coisa, às vezes não sabe também, a gente vê muito precificar corretamente, então acha que tá tendo margem e não tá tendo, né? É algo que a gente até trouxe dele, de misturar as contas pessoais com as empresariais. A gente estava conversando sobre o MEI, que a gente até deu a dica, por mais que você seja um microempreendedor individual, faça a separação, Isso. né, da sua conta pessoal com a sua conta profissional, até para trazer mais credibilidade. Sim, sim. E às vezes um simples cartão, esse cartão é da empresa, esse cartão é Laís Vida Pessoal. Então ele separar as contas num cartão de crédito, isso já ajuda muito. E muitas vezes o empresário passa tudo no mesmo cartão. Sim. E aí Verdade. ele acha que tudo é conta da empresa. E aí quando ele se depara com o custo de vida dele pessoal, ele se assusta. E aí já é tarde. E quais são os pilares para que uma empresa se sustente no mercado? Isso. Na parte financeira, nos cursos que nós ministramos lá no Sebrae, nós falamos que a empresa ela precisa ter três pilares, né? O primeiro pilar é o caixa. O que seria isso? Tem dinheiro em caixa na empresa? Ela tem capital de giro? Porque a grande maioria das empresas, o que ela faz? Né? Primeiro ela compra o produto, o serviço, esse produto chega no estoque e ele tem um tempo para vender esse produto. Ele vendeu hoje, ele vai receber lá na frente. Sim. São poucas empresas que conseguem receber já à vista, né? Então, esse aí a gente chama que é o nosso ciclo operacional da empresa. Em contramão a isso, a gente tem que pagar o nosso fornecedor, quem é do comércio, quem é da indústria. Então, esse prazo entre pagamento e recebimento, muitas vezes ele não bate. Sim. Então, ele paga muitas contas à vista e recebe a prazo. Então, essa diferença de prazos dá uma necessidade de capital de giro dele. Então, isso aí, ele precisa ter esse dinheiro. Então, muitas vezes é melhor ele já começar com esse dinheiro. É como se fosse um cheque especial. Muitas vezes o empresário não começa com isso e usa o cheque especial do banco, usa a estratégia de antecipar cartões, né, que a gente mostra que é um risco muito grande para ele. E o pior é quando ele entra em empréstimos, né? Então, a empresa ela precisa ter caixa, precisa ter dinheiro para bancar todo esse operacional do dia a dia. O segundo pilar é que a empresa ela precisa dar lucro, que é uma coisa diferente de você ter caixa, né? Então, ou seja, será que ela tem lucro? E o lucro quem nos mostra é aquele famoso demonstrativo de resultado de exercício, que a contabilidade muitas vezes todo mês pede lá ao empresário para que mande as informações Sim. e né, no DRE que a gente verifica se dá lucro ou se dá prejuízo à empresa. E daqui a pouco a gente vai falar quanto que será que a empresa precisa dar de lucro? É 1%, 10%, 15%? Então, cada segmento tem um balizador para verificar realmente se a sua empresa está lucrativa ou não. E o terceiro e último é o patrimônio da empresa, que é, ano a ano a empresa ela precisa criar corpo. Não é só o empresário que fica mais rico, a empresa ela precisa ficar mais rica. E como que ela faz isso, né? É lá no patrimônio dela. Então aqui nós estamos hoje aqui numa sala de podcast. Nós temos aqui um patrimônio, temos TVs, temos aqui toda essa estrutura. Se essa sala for do empresário, isso aqui é um patrimônio dele. Se alguém quisesse comprar essa sala, quanto que ela valeria, né? Então hoje o empresário, ele tem que saber quanto que vale o seu negócio, que é o famoso valuation, né? Então são os três pilares: caixa, competência para verificar se tem lucro ou prejuízo e por último é o patrimônio da empresa que todo ano tem que crescer. E Rodrigo, e assim, com isso, né, o que você deixa de dica para o empresário, para o empreendedor, que ele pode fazer para melhorar Sim. os resultados dele na empresa? Então na parte financeira o que a gente precisa é primeiro, empresário, você tem controle financeiro? Você faz apuração diária, mensal, de tudo aquilo que entra e sai da sua empresa? Então é importante que você tenha isso, né? É importante que você saiba realmente tudo aquilo que está acontecendo no seu negócio.
E realmente verifique lá pelo menos uma vez por mês. Você tem que verificar se deu lucro ou deu prejuízo esse mês. O caixa da minha empresa está positivo ou está negativo? E qual o motivo desses resultados? Muitas vezes o empresário ele não gosta de finanças, né? Não gosta de mexer em números, né? Sim. Isso já vem lá da escola. Se eu chegar lá na escola da minha filha e perguntar quem gosta de matemática, às vezes numa sala de 20 alunos, acho que uns 4, 5 vão vai levantar a mão, né? Porque o brasileiro não gosta muito de matemática. Então isso ele leva, muitas vezes o empresário leva para a parte empresarial que ele não gosta muito de finanças. E tudo que a Uhum. gente não gosta, que a gente faz, a gente deixa para o outro dia. Sim. E deixa para outro dia e a gente acaba não fazendo. Então, se você não gosta, você precisa ter alguém no seu negócio que faça isso para você, Isso é essencial. né? É, Então, alguém tem que fazer isso para você. Às vezes é o marido, a esposa, o filho, a filha, um funcionário que tem uma aptidão maior. Se você não faz, alguém tem que fazer. Então, a gente precisa melhorar isso e conhecer os números é fundamental hoje na gestão do negócio. É o que a gente sempre reitera aqui. Por mais que você coloque uma pessoa, né, de sua confiança para fazer esse levantamento, ainda assim você tem que entender o que está acontecendo dentro da Sim, sua empresa. Né? perfeito. Então, não tem como fugir dessa questão de finança, que é aquilo que você explicou, é um dos pilares da empresa. Então, necessariamente, ele tem que estar por dentro do que acontece ali. pelo menos a leitura, né? Porque colocando profissionais, por exemplo, hoje a gente tem muito terceirizado também, né? Parte administrativa, BPO, né? Financeiro, que dá para terceirizar e o BPO cuida ali daquela mão de obra maçante, mas o empresário tem que ter os relatórios em mãos e saber fazer pelo menos uma leitura mínima. Perfeito. Aqui na Baixada, por exemplo, que a gente conhece, atende um empresário, o outro, e a gente verifica que tem empresários maravilhosos e fazem muito bem aquilo que é atividade fim. E muitas vezes fecham as portas, né? Uhum. Porque ele conhece tudo sobre a atividade fim dele, mas ele deixou a gestão financeira de lado. E às vezes quando foi procurar já estava tarde demais. É aquele chefe de cozinha que conhece tudo da cozinha dele, mas às vezes está precificando de forma errada, tá com Sim. preço errado, né? É aquele pizzaiolo que tem a melhor pizza de Santos, mas tá com o preço errado, ou não embutiu, não tá verificando, tá com problema de desperdício na empresa dele. Então, assim, a gestão ela é fundamental. Você não pode ser somente um ótimo fazedor, você tem que ser um ótimo gestor hoje do seu negócio. Perfeito. Eu vou ler aqui que a pergunta é meio. Qual a lucratividade média das empresas do comércio, indústria e serviços? Legal, isso aí é uma pergunta muito procurada lá quando a gente vai nas consultorias financeiras, que a gente precisa ter um balizador, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, no médico, ele vai falar, primeiro, vamos fazer alguns exames, e lá no aquele exame de sangue tem os parâmetros, Uhum. né? Então, se você estiver bem de saúde, você vai estar dentro daqueles parâmetros. Em finanças é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, uma empresa do comércio em geral, em média, ela dá 10% de lucratividade. Já embutido já o prolabore do empresário, que é uma despesa fixa da empresa, tá? Então, o faturamento que ela faturou, o que ela gastou naquele mês, tem que sobrar em média 10%. Rodrigo, não deu 10% esse mês. É de fechar a empresa? Não. Isso aí é a média anual, tá? Então tem mês que você tem uma lucratividade maior, tem outro que é menor. Então, na média, comércio 10%. Indústria, 8% de lucratividade. Essa é a média de mercado. E prestação de serviço, de 10 a 15% de lucratividade. Essa é a média de mercado. Um site muito interessante para quem quiser saber mais dessas informações é o site da ABF. A ABF é a Associação Brasileira de Franchise. Então, você colocar ali no Google ali ABF, já vai sair nesse portal do franchise. E aí você escolhe a franquia, tem todas as franquias do Brasil, você escolhe a franquia e já tem a lucratividade da empresa. E esses dados que estão no site da ABF são auditados. Legal. Então é uma base de comparação. Então, por exemplo, se você tem uma lavanderia, você chega lá na BF, procura lavanderias para se comparar com essas franquias. Bom, até para fazer um planejamento. Sim, fundamental. Nós vamos deixar aqui então, gente, na descrição, o link para acesso à ABF. Bacana. Porque é interessantíssimo isso.
Você ter um parâmetro, uma referência, Sim. né? É algo não tão falado, então é muito bacana mesmo para o empresário ter essa média. E Rodrigo, como equilibrar as finanças pessoais e empresariais durante os estágios iniciais de um negócio? Que iniciais seria muito importante nessa fase inicial ter esse equilíbrio. Como fazer isso? Esse é um grande desafio, que muitas vezes o empresário abre a sua empresa achando que vai ficar rico, né? Verdade. Já vai ter férias, vai conseguir curtir mais a vida, né? E ele vê na prática que é totalmente ao contrário. Ele não vai ter férias, ele vai ter que lutar bastante no início do negócio, né? Mas tem muita coisa boa que ele consegue, que aquilo, se ele faz aquilo que ele ama, que ele acredita, ele tem reconhecimento e através, realmente, o reconhecimento através dos resultados. Então, assim, primeira coisa é, o empresário ele tem que entender que ele é um funcionário da empresa. Esse é o primeiro ponto, né? Então, quanto que a empresa pagaria para um funcionário executar aquelas atividades que hoje ele executa? Ah, então eu executo a parte administrativa, eu executo a parte comercial. Quanto que um comercial e administrativo aí hoje ganharia? Então, isso é uma base para que ele tenha de faturamento, né? De prolabore. E aí ele vai ter que pegar essa comparação, essa informação e comparar com a vida pessoal dele. Quanto custa a vida pessoal dele? Água, luz, aluguel, moradia, filhos, final de semana, quanto custa? E tem que verificar se a empresa tem capacidade para pagar aquilo que é o custo de vida dele, tá? Então esse é o primeiro ponto. E a partir do momento que a empresa vai ganhando resultados, o dono do negócio, ele pode, além de tirar esse prolabore, que deveria ser fixo por mês, é como se fosse a empresa paga fixo ali todo mês para ele, deu lucro lá no final do ano, o empresário ele pode retirar retiradas de lucro. Uma parte daquilo lá que já foi executado, já está dentro da empresa, como retirada de lucro. Mas assim, disciplina e organização é fundamental. Em livros de finanças falam que você sempre tem que estar um degrau abaixo daquilo que você ganha, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um emprego. Eu ganho R$ 2.000. Eu vou para um emprego, eu ganho uma promoção, vou para um emprego que eu ganho 2.500. Muitos livros de finanças falam assim, mantenha aquele padrão de 2.000 e você só vai para o 2.500 quando você ganhar a próxima promoção, Legal. né? Então, e aí esse dinheiro que você economiza, você vai poupar e investir para realizar os seus sonhos, aquilo que você deseja. Muito bom. Até porque sempre tem alguns percalços no caminho, como a pandemia, ninguém contava que isso ia acontecer. Então, você tem um investimento, poupando um dinheiro, te ajuda muito. Sim, é a famosa reserva de emergência, né? Vamos chegar na reserva, Vamos. né? Aqui é o terror. Como lidar com questões de tributação e obrigações fiscais como empreendedor? Olha lá, mais um assunto para o empresário lidar, tributação, Uhum, né? E é mais um assunto que muitas vezes o empreendedor não teve na escola, não teve às vezes se ele teve uma graduação, não teve muitas vezes na graduação. Então a vida do empreendedor é se deparar com dificuldades que muitas vezes ele nunca teve conhecimento. Então a gente sempre busca, primeiro, quando uma empresa é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela é obrigada a ter uma contabilidade. Então essas questões tributárias a gente sempre recomenda, procure um contador que realmente entenda sobre o seu segmento, conheça sobre o seu negócio, porque ele vai ser um braço direito seu, sim. né? É função do contador te auxiliar nesse quesito tributário e também trabalhista, né? Então, toda a recomendação, isso é fundamental, isso a gente volta lá para o planejamento inicial. É uma microempresa, é uma empresa de pequeno porte, procure um contador. E um contador que conheça sobre o seu negócio. Até porque esse é o terror que a gente gosta. A gente, como contador, a gente gosta dessa parte. Sim, Então, tem que realmente colocar na mão de especialistas, né? com certeza. E, Rodrigo, como criar um fundo de emergência empresarial e por que isso é tão importante? Isso, esse é um tema que muitas vezes falava, Rodrigo, mas precisa realmente de fundo de emergência, né? Eu preciso ter um dinheirinho guardado ali, porque se dá uma zebra aí no mercado, eu tenha como me socorrer. Falou, pô, mas isso nunca vai acontecer. Nunca.
E aí veio a pandemia para nos mostrar que muitos fecharam as portas porque não tinham esse fundo de reserva e não tiveram acesso ao crédito que era necessário. Então, o fundo de reserva, a gente fala assim, se parasse hoje sua empresa, quanto tempo sua empresa sobreviveria? Daí tem empresário que fala, Rodrigo, sobreviveria umas 3 horas, depois eu já não tenho mais dinheiro para pagar mais nada, né? E isso é assustador, né? Nossa, muito. Então, assim, é prudente que no mínimo o empresário tenha 3 vezes o valor da sua despesa fixa. Então, água, luz, aluguel, funcionários, prolabore, quanto custa a sua empresa? Me custa R$ 20.000 por mês. Então, é prudente que você tenha no mínimo 3 vezes esse valor, 60 mil, de forma de uma reserva de emergência, né? Muitas vezes essa reserva de emergência pode ser composta ali por um dinheiro que você tem ali guardado, ou às vezes por um cheque especial, ou por outras formas. A gente sempre sugere que você guarde esse dinheiro aí, principalmente no início do negócio, que é fundamental esse dinheiro para a sobrevivência do seu negócio. E, Rodrigo, vimos algo fantástico. Acho que muita gente não sabe, são os cursos, né, gratuitos oferecidos pelo Sebrae. A gente viu Descomplicando, Alguns específicos para mulheres empreendedoras. Então, como que o empresário que quer fazer esses cursos, como é que faz para cadastrar? O que que ele precisa fazer? Isso, bacana. O Sebrae, a gente está presente hoje praticamente em quase todos os municípios do estado de São Paulo. Aqui na Baixada nós temos unidades do Sebrae em todos os municípios, isso que é legal. Nossa sede da Baixada Santista é aqui em Santos, aqui na Washington Luiz, tá? Então acho que o endereço vocês vão passar aí daqui a pouco, né? Sim. Então, aqui na Washington, nós estamos aqui na Washington Luiz, que é a sede da Baixada. E nos outros municípios a gente tem o famoso Sebrae Aqui, que são uma parceria entre prefeitura e associação comercial, que nós temos lá um posto do Sebrae. Então você que está em outros municípios, procure o Sebrae aqui da sua cidade, né? Para que você receba esse atendimento. Se você quiser saber quais são os cursos que tem, né? Nós também temos um link, hoje a gente tem uma agenda virtual, então tudo hoje você faz pela internet, então você verifica quais são os cursos, nós temos cursos presenciais e cursos remotos, são todos gratuitos aí, todos disponíveis. E aí é a porta de entrada. Então, quando você quiser, vá no Sebrae, procure a gente, que muitas vezes a gente faz um diagnóstico da sua empresa e vai indicar vocês para o produto e o serviço certo. Perfeito. Nós também temos alguns projetos que são específicos, né? Então, nessa última semana de agosto, nós estamos iniciando, por exemplo, um programa de pet shop, exclusivos para pet shop. Amanhã iniciamos um exclusivo para as escolas, né? Então, praticamente todo mês a gente está lançando esses programas para que a gente dê exemplos daquele segmento, a gente conhece as dores e procura solucioná-los aí, fortalecer, blindar essas empresas nesse mercado que vocês sabem muito bem também é bem competitivo, né? E o empresário tem que matar um leão por dia. Espetacular. É verdade. E o link nós vamos deixar aqui abaixo também com a agenda dos cursos, né, presenciais e online para ficar mais fácil para vocês acessarem. E Rodrigo, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem de inspiração ou uma dica para os nossos ouvintes, né, os seguidores, empreendedores e empresários aqui do Pode Simplificar. Por favor. Muito bom. Empresário, não desista. A gente sabe que a vida do empresário é uma vida difícil, onde vocês acordam cedo, dormem tarde, muitas vezes vocês não dormem de tanta dor de cabeça, tanta conta para pagar, né? Brigas em casa, né? Às vezes nós somos mais psicólogos do que consultores financeiros lá, porque às vezes a gente precisa fortalecer a família, porque às vezes existem essas desavenças, fruto às vezes da empresa que não está dando certo. Então, primeira coisa, a gente precisa fortalecer a base, né? Então, todos têm que caminhar juntos, seja a sua família, seja o seu sócio, vocês têm que entender qual que é a missão do seu negócio. E realmente, sabendo disso, a gente precisa fortalecer o seu negócio através dos seus clientes, através das suas vendas. Hoje você não é uma entidade social, nada contra entidades sociais, mas se você abrir uma empresa, ela precisa dar lucro. E será que a sua empresa está dando lucro? Se ela não está dando lucro, a gente precisa achar a causa desse problema de não lucratividade do seu negócio.
e a gente precisa realmente resolver, dar o remédio certo para que essa empresa seja lucrativa. Então, se você é empresário que está acompanhando esse podcast, que ele é muito bacana, o Sebrae tem orgulho de estar presente aqui com vocês nessa comemoração. Então, assim, procure o Sebrae, conte com a gente, conte com profissionais, seja contabilidade, nós temos exemplo, advogada. Então, a gente precisa realmente também, a empresa ela precisa ter um corpo de profissionais que auxiliem vocês para que dê mais lucratividade, mais resultado no seu negócio. Então, persistência, organização são fundamentais para que o seu negócio dê certo. Conte com o Sebrae sempre. Muito obrigada, Rodrigo. Eu gostaria de também lá aproveitar essa oportunidade, esse 1 ano, de agradecer você que nos acompanha aqui no Pode Simplificar, tem acompanhado essa jornada de 1 ano. É um prazer, é uma honra para nós ter vocês aqui com a gente, inclusive os ouvintes, aqueles que nos ouvem pelas plataformas de áudio. Muito obrigada por estar com a gente nesse 1 ano, né, Lá? Só agradecer. Como eu conversei com o Rodrigo também no início, é muito desafiador, né, para a gente estar aqui e a gente ter vocês, ter o feedback de vocês, só reforça que a gente está no caminho certo. E obrigada mais uma vez por nos acompanhar, por nos apoiar e tenho certeza que vem muito mais por aí. Hoje já iniciamos nosso 1º ano com um convidado maravilhoso, né, do Sebrae, que é uma empresa que a gente admira muito, então é uma honra ter ele aqui. Eu estou muito feliz, né, emocionada, que a gente finalmente conseguimos, né, Mi? Sim, é verdade. É muita emoção, porque é desde o primeiro episódio, né, essa fala. E as portas do Pode Simplificar estarão sempre abertas para o Sebrae. A gente gostaria de te ter mais vezes, né? Já vamos fazer essa chamada já no programa, né? Já online. Olha, já falou sobre o Pet Shop, a gente pode fazer aqui um podcast exclusivo para falar um pouquinho sobre quem empreende na área de Pet Shop, enfim. As portas estarão sempre abertas. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E ao Sebrae também, por ter liberado o Rodrigo. É verdade. Muito obrigada, Rodrigo. Nós que agradecemos e conte sempre com o Sebrae, né? O Sebrae tem uma série de profissionais super capacitados, né? Então, quando vocês precisarem de algum conteúdo, fale conosco, né? Então, nós temos profissionais de marketing, finanças, administração, temos especialistas em pet shop, né? Então, a gente tem uma série de profissionais e aí, quando existe essa demanda, a gente verifica quem que é o mais habilitado para vir atender a necessidade de vocês. Perfeito. Tá bom, muito obrigada. E para você não perder nenhum conteúdo do nosso podcast, se inscreva no nosso canal, assim o YouTube te notifica quando tiver mais vídeos e também espalha para mais pessoas assistirem e pegar esses conhecimentos. Compartilhe esse conteúdo incrível com seus familiares e amigos. Então é isso, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo, e até o próximo episódio. Até!